Neste vídeo nós vamos abordar a seguinte situação. O Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus no céu antes de sua encarnação? Devemos abordar esta questão com uma cautela importante, pois a Bíblia afirma que ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mateus capítulo 11, versículo 27. As Escrituras são inequívocas quanto ao fato de que o Senhor Jesus existia antes de sua encarnação. Ele declarou seu ser eterno, preexistente em João capítulo 8, versículo 54, quando ele disse, antes de Abraão ser, ou tornar-se, ou vir a existir, eu sou. João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, também declara claramente o ser eterno e a igualdade da palavra ou o verbo com Deus, como Criador de todas as coisas. Existem declarações atemporais e históricas relacionadas a Cristo, como Filho de Deus, que nos ajudam a discernir que sua filiação é eterna, mas foi manifestada na história para revelar Deus em plenitude. No Evangelho de João, novamente, capítulo 1, do versículo 14 ao 18, expressa ambos os elementos. Vamos ler. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu a Deus. Em qualquer momento, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o revelou, ou quem o revelou. A expressão aqui, que está no seio do Pai, é literalmente existe no seio do Pai. E expressa um relacionamento atemporal. Não tem um tempo em que ele começou a existir ou começou a estar no seio do Pai. É atemporal. Sempre ele esteve no seio do Pai. O apóstolo não está simplesmente se referindo a Cristo estar ou a existir naquele momento em comunhão tão íntima com o Pai. A expressão no seio do Pai transmite a intimidade e comunhão mais próximas possíveis. O participante de seus segredos, o objeto de seu amor, que competência e qualificação ele possuía com o amado Pai e sempre possuiu por toda a eternidade, mesmo quando nada existia. Este versículo indica fortemente a filiação eterna do Senhor Jesus. Claro, Jesus ele recebeu o nome quando ele chegou aqui, ele não tinha esse nome da eternidade, ele era o Filho eterno, que sempre esteve e está no seio do Pai. Hebreus capítulo 1, da mesma forma, entrelaça cuidadosamente elementos históricos e atemporais ao expressar o relacionamento do Filho com o Pai, com os anjos e com toda a criação. Ele é o mensageiro final de Deus, Deus Pai, para nós hoje, eclipsando e cumprindo os profetas do passado. Não simplesmente outro homem enviado por Deus, mas o Filho, que é o próprio Eterno, revelado na humanidade como Redentor e herdeiro designado. É nesse relacionamento significativo que um rápido vislumbre é dado de volta ao início da própria criação. Diz assim, por quem, seu Filho, também ele, Deus, fez os mundos. É novamente o Filho, em contraste com os seres angélicos a quem se dirige quando lemos teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E tu, Jeová, no princípio lançaste os fundamentos da terra. E em contraste com um desvanecimento da criação, diz assim, tu és o mesmo, ou seja, sempre ele será o mesmo. Hebreus capítulo 1, do versículo 8 ao 12. Se ele já era o Filho como o principiante da própria criação, o relacionamento deve ser eterno. A manifestação desse relacionamento na história é identificada com sua encarnação, conforme expresso em Hebreus capítulo 1, versículo 5, quando diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Esta é uma citação do Salmo 2, um surpreendente vislumbre perfeito do Messias e Rei, escolhido por Deus, identificado como meu filho e do prometido domínio universal e sua herança.
Em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 3, recebemos um esboço explicativo de Melquisedeque, melhor dizendo, como um tipo do Senhor Jesus, com uma ausência intencional de certos detalhes históricos no registro do Antigo Testamento. Por isso que o Espírito Santo, uma pessoa divina também, procurou não pronunciar essas coisas para poder usar futuramente este homem como uma figura maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, pois diz: sem pai, sem mãe, sem descendência, não tendo nem começo de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Isso apresenta uma prova inegável de convicção do escritor aos Hebreus de que o Senhor Jesus é o eterno Filho de Deus, pois é óbvio que ele sabia que Jesus nasceu, teve uma mãe e morreu na cruz. Acredito que estamos seguros em manter a mesma convicção do escritor aos Hebreus.